Bom dia, GYC. Feliz sábado. É uma oportunidade abençoada poder me ajuntar a vocês hoje para adorar o nosso Senhor e Salvador. Amém? O único lugar que podemos imaginar ser melhor do que estar aqui agora é se estivéssemos face a face diante do trono de Deus no céu. E é a minha oração hoje que este seja o último GYC que nós teremos que organizar aqui na Terra. Amém? E que o próximo GYC possa ser celebrado diante do trono de Deus, no mar de vidro. Amém? Quantos de vocês também compartilham dessa mesma oração hoje? Eu quero agradecer você que está aqui hoje, agradecer aqueles que estão assistindo pela internet ao redor do mundo, e gostaria de cumprimentar a minha família que está assistindo, meus filhos, e meu pai, e minha mãe, e outros que estão assistindo também. Muito obrigado. Essa semana eu não me senti muito bem, e, na verdade, na segunda-feira à noite, eu fui para a sala de emergência com vômitos e febre e gripe e todas essas coisas. Essa semana foi cheia de altos e baixos. Só ontem eu apresentei 5 seminários. E sexta-feira, vou contar para vocês, amigos, o poder de Deus se fez presente. Quando eu mais precisei do poder de Deus, Ele estava lá. E eu ouvi hoje de manhã que mais de 1.000 pessoas se reuniram na sala de oração e estavam pedindo que as bênçãos de Deus fossem derramadas. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, e eu espero que você tenha orado bastante, porque hoje vamos estudar o poder da palavra de Deus. Amém? Vocês estão prontos para uma bênção sabática hoje? Amém. E o tema da nossa mensagem hoje é a submissão do remanescente. E é isso que precisamos experimentar nas nossas vidas, como o povo de Deus vivendo nos últimos dias. Mas antes de continuar, nós vamos pedir a presença de Deus que esteja conosco. Então eu gostaria de convidar que você inclinasse a sua fronte e eu vou ajoelhar enquanto pedimos a sua bênção. Pai Celeste, estamos tão gratos hoje de poder estar em Tua presença. Senhor, nós queremos nos abrigar sob a Tua cruz. E não estaremos à Sua sombra, mas estaremos na Sua gloriosa luz e verdade. E nós oramos hoje, Pai, que o Espírito de Deus toque nossos corações, que Ele nos mova, e que Jesus seja visto e conhecido. E que nós experimentemos o poder do Teu Espírito mudando nossos corações, trazendo a convicção do pecado, trazendo a mudança, a transformação que nós tão desesperadamente precisamos. E nós oramos, Pai, hoje, que ao sair não sejamos as mesmas pessoas que entraram aqui. Senhor, eu não sou digno de estar aqui neste palco hoje, mas pelo poder da Sua graça, que assim seja. Eu oro, Senhor, que você esconda esse homem atrás da Sua graça, e que Seu Filho, o Senhor Jesus, que as pessoas o vejam e não a mim, e que o céu nos ilumine, e que todo o céu olhe por nós neste momento, e que o céu se reúna neste local, mas não somente aqui nesse auditório, mas nos nossos corações. E nós pedimos que o Teu Espírito venha agora e fale conosco através da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E todas essas coisas pedimos em Teu nome. Amém. Como adventistas do sétimo dia, nós temos uma herança rica, amém? Como adventistas do sétimo dia, nós nos posicionamos com a grande reforma protestante, com o lema Sola Scriptura. Nós fundamentamos nossa obra na grande fé de homens e mulheres que deram suas vidas, entregaram seus corações, deram todo o seu dinheiro e deram em tudo o que eles tinham para permanecerem firmes a essa fé preciosa durante a Idade das Trevas. Neste mesmo ano, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. E houve um apelo feito por muitos líderes mundiais para, na verdade, acabar com essa reforma. Mas como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que a reforma não será finalizada até o Senhor Jesus Cristo vir nas nuvens dos céus para levar seu povo. Como povo adventista, nós temos uma identidade bíblica específica.
Nós não somos simplesmente mais uma denominação protestante dentro da Reforma Protestante, mas nós cremos que nós somos um movimento profético dessa profecia bíblica que trará o auge dessa grande reforma. Nós cremos, como adventistas do sétimo dia, que nós não somos simplesmente mais um movimento profético, mas nós somos a igreja remanescente da profecia bíblica. Nós somos a última peça desse imenso quebra-cabeça do grande conflito que Deus está encaixando no seu lugar para finalizar a imagem completa. Nós cremos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Nós cremos e temos uma forte compreensão de que as raízes da nossa própria existência estão contidas na profecia bíblica. Na verdade, no livro de Apocalipse, capítulo 10, nós encontramos a origem desse movimento. Irmãos e irmãs, amigos, o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, é claro, a história humana não são apenas uma coincidência. Mas isso foi predito e revelado na profecia milhares de anos antes de acontecer. Nós podemos ter certeza, como adventistas do sétimo dia hoje, que nós somos um movimento de Deus para os últimos dias, porque a Bíblia assim o diz. E as profecias que nós temos pregado como adventistas durante esses últimos 150 anos estão se realizando diante dos nossos próprios olhos. Elas estão se cumprindo nesses últimos 5 anos como nunca antes na história humana, mas principalmente nesse último ano. Mais eventos proféticos se cumpriram no nosso tempo do que em qualquer outro período da história. Nós podemos confiar do que aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós temos proclamado é a verdade, porque nós vemos a Bíblia se tornando viva diante dos nossos olhos. Todos os dias nos jornais nós vemos isso. Nossa mensagem profética, de muitas maneiras, não é mais uma verdade profética, mas uma verdade presente. O que nós pregávamos há 10 anos atrás, nós vemos acontecendo agora. E eu digo todas essas coisas não orgulhosamente, mas humildemente. Em outras palavras, embora nós tenhamos esses dons de profecia e verdade nesta igreja, disso nós não temos nenhum crédito para nós mesmos. Ninguém deve se vangloriar disso, mas eu sinto que nós falhamos em apreciar isso da maneira que deveríamos. Eu sinto que nós não fomos quebrados em humildade sob o grande peso da responsabilidade que Deus deixou sobre nós de alertar o mundo. Eu temo que nós somos como crianças mimadas. Nós temos sido egoístas e arrogantes na maneira com a qual lidamos com as bênçãos que Deus deu para a sua igreja remanescente. Nós temos uma missão, como um povo com um destino. Especificamente em Apocalipse, capítulo 10, verso 11, a Bíblia nos diz que nós devemos levantar e profetizar novamente, depois do grande desapontamento, o que está falando a nossa geração de hoje. A Bíblia nos conclama a profetizar novamente a muitos povos, nações e línguas. Nós fomos chamados a levar uma mensagem para todo o mundo, que fará o último grande apelo para este mundo despedaçado, para que recebam a Cristo e sejam preparados para a segunda vinda de Jesus. Essas são as 3 mensagens angélicas. Nós fomos encarregados de levar Cristo àqueles que não o conhecem, e de levar a verdade àqueles que já o conhecem bem. Nós fomos chamados para chamar o mundo a sair de Babilônia, tanto na sua forma pagã quanto na sua forma cristã apostatada. Fomos instigados a chamar o povo remanescente dos movimentos falsos para a igreja remanescente. Deus tem remanescentes em todas as igrejas, amém? Em todas as igrejas, mas Ele só tem uma igreja remanescente. Mas por algum motivo nós temos falhado na nossa missão. Por algum motivo, atualmente, nós temos falhado nela. De certa forma, isso não é um segredo hoje. E hoje colocaremos o dedo diretamente nessa ferida. Parte disso é porque, embora nós tenhamos sido chamados a chamar os outros a saírem de Babilônia, a Babilônia está viva e vai muito bem em nossos corações. Antes de podermos chamar as pessoas a saírem de Babilônia, nós devemos permitir que Deus tire Babilônia das nossas próprias vidas. E é triste, irmãos e irmãs, muito triste,
que o estado das coisas em Babilônia e a unidade que eles experimentam é maior do que a que é encontrada na igreja remanescente de Deus. Na verdade, eles também são... Babilônia também é um movimento profético. E ela tem cumprido o seu destino profético atualmente muito melhor do que o próprio povo de Deus. E ela está rapidamente cumprindo com seu destino. Nós somos um movimento remanescente, mas por que eles, então, que estão cumprindo? Porque, embora sejamos a igreja remanescente, o movimento remanescente, não temos vivido vida de remanescente. Nós não estamos satisfazendo a plenitude do nosso destino profético. Eles entendem o seu destino e estão movendo numa unidade orquestrada para alcançá-lo. Na verdade, eu creio que de muitas maneiras Deus tem os restringido, porque o seu povo ainda não está pronto. Deus chama hoje sua igreja remanescente para levantar e brilhar. A Babilônia pode até se levantar, pode até se unir, mas não brilhará. Não brilhará com a luz do céu, ou com a beleza de sua verdade. O povo de Deus é chamado para se levantar e brilhar, ao possuir seu caráter, sua justiça e sua verdade. Mas o povo de Deus tem uma coisa em comum com Babilônia, é que nós também não estamos brilhando. Pelo menos não na plenitude do nosso potencial. Hoje descobriremos aquilo que estamos fazendo mediocremente. Vamos descobrir a coisa que é a resposta para todas as outras coisas. Vamos descobrir o que é que continua a enganar o povo de Deus. E nós acharemos a solução que nos permitirá levantar e brilhar como nunca antes. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, a Bíblia diz: Porque tenho ciúme sobre vós com um ciúme divino, porque vos desposei com um marido, para vos apresentar como uma virgem pura para Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Amigos aqui hoje, a resposta aos nossos problemas, o desafio contra a nossa fraqueza, é que nós nos esquecemos da simplicidade que há no Senhor Jesus. Parece que, como igreja, embora tenhamos tido verdade clara, uma missão clara, um propósito claro, nós de alguma forma perdemos a simplicidade da justiça de Cristo para transformar e empoderar nossas vidas diárias. Porque, embora nós conheçamos a verdade como um povo, embora nós tenhamos as doutrinas dos últimos dias, nós não fomos transformados, nossos corações não foram mudados pelo poder e a simplicidade da Palavra de Deus, que revela a Cristo como uma pessoa para nós. Nós temos sido um povo baseado nas Escrituras desde que passamos a existir, amém? Nós temos sido um povo que guarda o sábado. Nós temos sido um povo que proclama a segunda vinda. Mas, irmãos e irmãs, nós não temos sido um povo que vive em submissão. Nós não fomos chamados simplesmente para pregar o caráter e a justiça de Cristo. Nós fomos chamados como um povo para possuir essas características. Nós temos falhado em nossa missão, porque nós não simplesmente fomos chamados para levar Cristo ao mundo, mas na verdade fomos chamados para revelar Cristo ao mundo, através de nossas vidas, através do nosso caráter, através da nossa personalidade. Nós ainda não vimos a glória de Deus se levantar e resplandecer em nós, porque nós ainda não rendemos completamente nossos corações para receber a sua justiça e seu caráter. E mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, e esse é o texto tema do nosso congresso, Isaías 60, verso 1 diz: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Mas antes disso poder acontecer, nós temos que ter uma experiência com o Espírito de Deus que transforma a nossa vida. Venha comigo, por favor, ao livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu gostaria de olhar uma passagem que eu creio que tem uma relação direta com o nosso tema de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3. Essa é uma passagem que eu acredito que a maioria de vocês conhecem bem. E é uma carta do apóstolo Paulo para um jovem chamado Timóteo. Agora, Timóteo, acho que muitos de vocês aqui podem se identificar com ele, porque Timóteo era um jovem crescendo na igreja. Nós sabemos que ele era um cristão pelo menos de terceira geração, porque Paulo menciona a sua mãe e a sua avó, que o ensinaram as Escrituras. Timóteo era um jovem fiel. A maioria de vocês aqui nesse auditório podem se identificar com Timóteo. Ele era um jovem, criado na igreja, e ele se empenhava para ser verdadeiro e fiel. Ele amaria o DYC, amém? Ele amaria estar aqui. Na verdade, se ele estivesse aqui hoje, eu me sentaria e deixaria que ele pregasse. Timóteo era um jovem maravilhoso, e Deus falou a ele através do apóstolo Paulo. Paulo diz a Timóteo, no verso 10, ele diz, do capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. A Bíblia nos diz, amados amigos, que como cristãos nós vamos sofrer perseguição. No livro Grande Conflito nos é dito que o motivo pelo qual a Igreja de Deus hoje não passa por perseguição é porque não estamos vivendo a vida que Deus nos chamou a viver. E que se nós vivêssemos esse tipo de vida, como a igreja primitiva vivia, então a espada da perseguição se levantaria de novo. A razão pela qual o mundo descrente de hoje zomba da igreja de Deus e zomba do povo de Deus é porque não temos o poder de Deus em nossas vidas. Porque temos vivido a aparência da piedade, mas negando o poder dela. Mas Paulo diz a Timóteo, e ele continua, e ele diz no verso 14, verso 13, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, não vemos isso no mundo de hoje? Não vemos isso mesmo dentro da igreja hoje? E ele continua e diz que, a despeito de todas essas coisas, a despeito das dificuldades que a igreja de Deus pode enfrentar, a despeito da perseguição que a igreja de Deus pode enfrentar, a despeito do engano e da apostasia que pode se infiltrar através de pessoas que caíram, ele diz uma coisa, e essa coisa deve ser o lema nos nossos corações hoje, se quisermos aceitar o chamado de Deus para levantar-se. E no verso 14 ele diz, Tu, porém, permanece. O quê? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo encorajou a Timóteo nos tempos iniciais, quando ele estava para partir da terra. Quando ele entendeu, através de visões que o Senhor o deu, que algumas coisas infiltrariam, que a apostasia chegaria uma vez que ele fosse embora. Ele encoraja Timóteo a continuar na palavra que o havia libertado. E hoje, como movimento, como o último povo de Deus, que ele levantará e resplandecerá, eu estou apelando a vocês hoje, que nós devemos também continuar naquilo que Ele nos deu no início. A palavra de Deus, que revela a verdade e a pessoa de Cristo, deve ser nossa âncora nesses últimos dias. Verso 15. Ele diz que as Escrituras Sagradas podem te tornar sábio. A propósito, de que Escrituras ele está falando aqui?
Ele está falando do Velho Testamento, e é claro que isso também se aplica ao Novo Testamento, mas a beleza do Velho Testamento é que se isso fosse tudo que tivéssemos, você poderia achar fé, encontrar sabedoria, encontrar salvação e encontrar Jesus nas Escrituras do Velho Testamento, amém? Nós não somos uma igreja do Novo Testamento, nós não somos uma igreja do Velho Testamento, nós somos uma igreja da Bíblia, amém? Nós cremos na veracidade da palavra de Deus. E ele continua e diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. E eu vou dizer isso por causa dos perigos que estão adentrando na nossa igreja hoje. Se toda a Escritura é divinamente inspirada e o Espírito Santo não for uma pessoa, a terceira pessoa da deidade, então a Bíblia não pode ser um documento vivo, não pode ser verdadeiramente a revelação de Cristo, mas simplesmente um livro de uma força impessoal que não tem relevância para nós hoje. Como igreja, nós cremos na deidade de 3 pessoas, amém? Nós acreditamos na verdade do Espírito Santo para revelar Cristo a nós e mudar nossas vidas. Nós cremos que Ele é uma pessoa real. Nós cremos que Ele é o revelador da verdade e que Ele nos dá a convicção do pecado. Nenhuma força pode convencer do pecado ou trazer consolo para os nossos corações, a menos que seja realmente uma pessoa da deidade. Amém? Verso 17, desculpe, ele diz, verso 16, toda Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Vejam, amigos, a palavra de Deus tem o poder para transformar nossas vidas, sim ou não? Ela tem o poder de permitir que a justiça de Jesus Cristo nos cubra. Eu me lembro de um homem chamado João. Alguns anos atrás eu realizei algumas reuniões no Alabama, na igreja do meu sogro. E esse homem chegou às reuniões e ele não sabia como ler, mas ele sabia o que a Bíblia dizia, porque todas as noites a sua esposa lia para ele das Escrituras. Ela falava e lia para ele capítulos de uma vez só. E ele veio até mim e disse, na primeira noite dessas reuniões, e ele disse, ouça pregador, vou te dizer uma coisa. E eu disse, estou ouvindo. E ele disse, se eu ouvir uma coisa sequer sair da sua boca, que não estiver em harmonia com a Bíblia, ele disse, eu estou te dizendo agora que eu e minha família levantaremos e iremos embora. E eu disse, irmão, espero que você faça assim mesmo e que diga a todas as pessoas para irem embora também. Aquele irmão voltou na próxima noite, e na próxima noite, e na próxima noite, e ele veio a todas as noites dessa série. E no fim dessas reuniões, ele e sua esposa foram batizados. E depois o seu filho se batizou. E um pouco depois, seu outro filho se batizou. E algum tempo depois, ele começou a aprender como ler através da Bíblia. E não demorou muito para que ele começasse a estar na plataforma para fazer a leitura bíblica. E vários meses depois disso, ele pregou o seu primeiro sermão. A Bíblia ensinou esse homem a ler. E agora ele lê fluentemente e se tornou um diácono na igreja, um homem fiel de Deus. É isso que o poder da palavra de Deus fará por nossas vidas hoje, amém? Eu quero ler para vocês uma citação do livro Educação Cristã, página 118. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter e uma firmeza de propósito que raramente se vêem nesse tempo. Se você quer ter essas qualidades hoje, amigo, você precisa passar tempo estudando a palavra de Deus, amém? Muito frequentemente, nós estamos lendo esses devocionais de uma página só, ou assistindo esses vídeos devocionais de 2 ou 3 minutos.
Mas temos carência de experiência verdadeira da palavra de Deus. Falta de estudo bíblico profundo em nossas vidas. Nos falta aquilo que nos leva ao arrependimento e confissão de nossos pecados. E nossos corações estão pagando preço por causa disso. Porque nós nos distanciamos mais e mais do ideal de Deus para as nossas vidas. Mas se tomarmos por objetivo se aproximar dele pela palavra, ele nos transformará. E ele continua no verso 16 e diz que a palavra de Deus é proveitosa para quê? Para ensino. Como adventistas do sétimo dia, nós temos um credo. E qual que é ele, amigos? Nós temos a Bíblia como nosso credo. Nós cremos que toda a Bíblia é inspirada. Nós cremos que nossa doutrina é verdadeira. Na verdade, Jesus repreende as igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3, muitas delas, por causa de suas doutrinas. Mas a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele não repreende nada na doutrina dela, porque nossas doutrinas são verdadeiras. Elas são a doutrina do remanescente. Nós nunca tivemos um problema com as nossas doutrinas. Recentemente, muitas pessoas têm tido problema com as doutrinas, mas elas por si mesmas são puras e verdadeiras, amém? Mas a doutrina da Igreja Adventista do sétimo dia não é o problema. A repreensão dada à igreja de Laodiceia não foi por causa de sua doutrina, mas sim por causa da condição de seus corações. Se no nosso pregar e ensinar o poder de Cristo não for revelado através da doutrina, então ela se torna tão seca como um osso. O poder do Espírito de Deus deve nos transformar através das mensagens que pregamos. Sabe, amigos, é possível ser um vegetariano restrito e mesmo assim agir como um animal. É possível comer comidas muito puras e mesmo assim agir como um porco. E você pode pregar o sábado. Você pode pregar a segunda vinda. Você pode pregar o santuário. Mas se seu coração não estiver conectado ao Cristo que deu essa doutrina, então sua vida será tão imunda como o porco que você não come. É possível estar na ala dos justos no inferno, mas ao mesmo tempo na ala dos errados no céu. Se Cristo que deu a doutrina não estiver mudando o coração para que vivamos além da carne de nossa natureza pecaminosa, então cometemos um grande pecado de separar Cristo de sua verdade. Nós devemos defender a verdade da apostasia, mas nós também devemos ser transformados pelo amor apostólico, por aqueles que discordam conosco, aqueles que nos caluniam, aqueles que abertamente nos atacam. Quer você se veja do lado conservador do adventismo, ou do lado liberal do adventismo. Na verdade, não importa. Se nós não amarmos como Cristo amou, enquanto afirmando a verdade, é tudo em vão. Vejam, a Igreja Mundial ainda tem autoridade por causa da pureza da nossa doutrina. A Igreja Mundial ainda tem autoridade. Satanás perdeu a sua autoridade no céu porque ele foi contrário à lei de Deus. Adão e Eva perderam o Éden pelo mesmo motivo. O mundo se perdeu no dilúvio porque agiu contrariamente à palavra de Deus. Saul perdeu seu reino para Davi pelo mesmo motivo. A razão pela qual a igreja no livro de Atos tinha autoridade e poder é porque permaneceram fiéis à palavra de Deus e às decisões da igreja. A Igreja Mundial hoje, a Associação Geral atual, não tomou nenhuma decisão que vai diretamente contrária à palavra de Deus. Portanto, ela como organização ainda tem autoridade espiritual e eclesiástica, a qual o povo de Deus deveria se sujeitar, contanto que ela permaneça fiel à palavra de Deus. Nós devemos apoiar nossa Igreja Mundial, porque a doutrina que nos une é pura e verdadeira. Ele continua e diz, é útil para o ensino e para a repreensão. Venha comigo para o livro de Hebreus, capítulo 4.
Hebreus capítulo 4. E a palavra de Deus fala a nós em alto e bom tom. Ele diz, porque a palavra de Deus, em verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você abre a palavra de Deus e você lê e você entende a verdade contida lá, quando você abre a palavra de Deus, você fica face a face com o Cristo vivo, que começa a falar à sua alma. E à medida que você vê na palavra de Deus o que é verdadeiro e ideal, ela começa a revelar o que não é verdadeiro e não ideal na sua vida. E a beleza da palavra de Deus é que ela conhece cada desculpa, conhece cada motivação e conhece cada coisa em segredo no seu coração. E ela revela essas coisas e nos deixa nu diante de um Deus vivo, que é santo, justo e verdadeiro. E nós nos enxergamos como nós realmente somos. E nós vemos a Deus como Ele realmente é. E nós percebemos o grande abismo que existe entre Ele e nós. Irmãos, que misericórdia que Deus tem para conosco hoje, por dar-nos repreensão. Vejam, amigos, nós não precisamos de frasezinhas de efeito ou pregadores que sabem entreter. Nós somente precisamos da verdade direta, pura e sem rodeios, para falar às nossas mentes, aos nossos corações e nos chamar ao arrependimento e à transformação de nossas vidas. Em Isaías 62 diz, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Houve muita escuridão na história da nossa igreja. Existe muita escuridão hoje na igreja, e eu não quero falar disso agora. Muitos de nós, ao invés de permitir que a palavra de Deus corte os nossos corações, nós nos escoramos na cultura adventista. E muitos de nós, como Esaú, da casa de Isaac, fomos criados na verdade, mas não permitimos que a verdade nos transformasse. Nós tiramos vantagem dos benefícios da cultura adventista, com a qual Deus nos abençoou, mas nós a usamos para gratificação própria. Semelhantemente ao prato de sopa simbolizando a carne e o apetite mundano, pela qual Esaú vendeu seus direitos de primogenitura. Alguns de nós têm vendido nossa primogenitura, alguns têm vendido nossa bênção por muito menos do que um prato de sopa. Alguns de vocês aqui hoje estão estudando medicina, ou enfermagem, ou negócios, ou algum tipo de profissão que vocês se tornarão muito influentes e provavelmente ganharão muito dinheiro. E eu conversei com muitos jovens e eles disseram, eu estou entrando nesse negócio porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero viver esse estilo de vida. Mas deixa eu dizer a vocês, amigos, Deus não chamou vocês para viverem esse estilo de vida. Se Ele te colocou numa posição dessas, Ele espera que você seja um servo para a sua causa. Ele não te chamou para viver economizando. Ele não te chamou para viver uma vida mundana e luxuriosa. Mas Ele te chamou para viver dentro das suas necessidades e usar os seus meios para avançar a sua causa. No final das contas, nós frequentemente idolatramos os títulos acadêmicos. Temos de conseguir nossos títulos e fazer nosso dinheiro. Alguns de vocês, Deus chamou para o serviço missionário. Todos vocês foram chamados para o serviço missionário. Alguns foram chamados para o serviço de tempo integral, mas vocês fogem, porque estão correndo atrás do mundo. E você sempre olhando por cima do ombro para ver se Ele está te seguindo. E Ele está te seguindo, porque Ele quer que você vire sua vida em 180 graus e dê a si mesmo, de todo o coração a Ele. Alguns de vocês disseram aos seus pais que vocês gostariam de ir e servir no serviço missionário, e quando vocês disseram aos seus pais, eles tiveram um piti. E eles te disseram, do que você está falando? Você tem que ter um diploma, tem que conseguir um emprego, tem que ganhar dinheiro. Mas Deus hoje te chama para mais do que isso. Deus te chamou para algo maior do que isso. Nós adotamos, à medida que nós progredimos de nos escorar na cultura adventista, e agora parece que a cultura do mundo está entrando na cultura da igreja.
Nós nos apoiávamos na cultura adventista e na nossa herança até agora. O mundo se infiltrou. E à medida com que nós nos enfraquecemos na palavra, nós somos apanhados por diferentes movimentos sociais feitos para causar discórdia e conflito. Por quê? Porque nenhum movimento de justiça social pode mudar o coração humano. Movimentos de justiça social têm o seu lugar, mas eles certamente não são o Evangelho. Somente o Evangelho pode mudar nosso coração. Se somente a justiça social pudesse resolver os problemas do mundo, então Jesus teria permitido que os seus discípulos coroassem ele como rei. O Evangelho, irmãos, é a grande solução para os problemas sociais. Um coração transformado. Você nunca vai resolver o racismo e a injustiça social ou econômica sem a pureza do Evangelho mudando a vida. Nós frequentemente nos tornamos dependentes da sempre mutável e degradante cultura da sociedade para determinar nossos valores e ideais. Ao invés dos princípios perenes da Palavra de Deus, nós nos escoramos em narrativas pessoais ou em emoções passageiras sobre temas sensíveis. Nós cremos que quando alguém compartilha uma história de sua jornada ou sua experiência, então, de algum modo, isso tem o mesmo nível de autoridade do que a Palavra de Deus. E isso tem causado muita confusão dentre os jovens hoje. Mas, amigos, eu vou dizer a vocês, nenhuma biografia ou jornada pessoal ou experiência deveria desviar o nosso foco da verdade da Palavra de Deus e nos mudar. Não importa a jornada que você tenha tido. Não importa como tenhamos nascido. Nós podemos nascer de novo. E eu amo isso. Eu quero nascer de novo, amém? Nós devemos amar, devemos ter compaixão, simpatia, mas temos que mostrar às pessoas o Salvador que pode transformar as profundezas de suas almas. Não é a cultura social que nos impele, seja essa cultura ocidental, ou cultura americana, ou cultura adventista. Tem que ser a cultura do céu. E a maneira pura da cultura do céu está contida na Bíblia e no espírito de profecia hoje. Essa mentalidade de cultura causou uma grande mudança que ocorreu na igreja, onde nós mudamos de servir a igreja para querer que a igreja nos sirva. Você é a igreja. Se você espera que a igreja te sirva, então você entrou em idolatria, porque você está adorando a si mesmo. A popularidade da cultura americana não anula a palavra de Deus. Colossenses 2, verso 8 diz, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho sem buscar o conselho de Deus, e isso é do Patriarcas e Profetas, página 446, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele satisfaz seus desejos, a fim de que, por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se de sua loucura e arrepender-se de seu pecado. O orgulho e a sabedoria humana demonstrar-se-ão um guia perigoso. Aquilo que o coração deseja contrário à vontade de Deus, verificar-se-á no fim que é uma maldição em vez de bênção. E com frequentemente, muitos de nós, quando isso acontece, queremos culpar o próprio Deus pelos problemas que nós nos metemos. Se Jesus hoje está intercedendo por vocês 24 horas por dia, então Ele espera que vocês estejam recebendo seu poder 24 horas por dia e sendo cristãos 24 horas por dia. A maneira com que reagimos às provas de fé diz muito mais sobre o nosso caráter do que o caráter dele. Nós amamos conforto. Nós viemos ao GYC e nos acostumamos com o ambiente. Nós gostamos dos hotéis legais, boas refeições. Mas se dormíssemos em celeiros e tivéssemos que comer somente uma porção de arroz por dia, como muitos fazem nesses tipos de reuniões ao redor do mundo, quantos de vocês aqui ainda viriam? Fazer concessões para aumentar o nível de conforto diminui a espiritualidade.
Não podemos nos dar ao luxo de viver confortavelmente às custas da espiritualidade, porque o chamado de Deus nas nossas vidas não deve ser comprometido pelo nosso conforto ou nosso prazer. Nós devemos parar de tentar nos sentirmos bem, e sim escolher o bem. Como disse o grande Charles Spurgeon, não existem portadores de coroas no céu que não tenham sido carregadores de cruzes na terra. Vivemos numa época na qual as pessoas querem se livrar da cruz que Cristo nos chamou a carregar, ao invés de desafiar as pessoas e encorajá-las a carregar a cruz. Nós frequentemente lidamos com dissantificação, como eu costumo chamar, onde quando nós viemos para a igreja, nós vemos a beleza do Espírito da graça que transforma nossas vidas, e nós andávamos na pureza e na bênção da comunhão com Deus. Mas à medida com que nós paramos de vigiar e orar, as coisas começam a mudar nas nossas vidas, mesmo sem percebermos. E as coisas que uma vez foram preciosas para nós, as coisas que foram importantes para nós, as verdades que nós carregávamos em nossos corações começam a vagarosamente erodir-se. E quando nós menos percebemos, nos tornamos indiferentes a isso, a aquilo, e começamos a abrir concessões em nossas vidas. E a igreja se torna irrelevante para nós, e nós pensamos conosco mesmo, temos que sair. Nós ficamos encantados e namorados com o perigo da novidade. Nós queremos aquilo que é novo, mas Deus diz, você não precisa do que é novo, você precisa do que é necessário. E Deus não nos dará nada de novo até que façamos o que Ele já disse. Hipocrisia, muitas pessoas falam de hipocrisia. Veja, hipocrisia não é um problema da igreja. É um problema dos nossos corações. E muitas pessoas dizem, bem, sabe, meus pais, eles faziam isso e aquilo, e eles eram fiéis, e eles agiam de uma maneira na igreja, de outra em casa, portanto, eu vou deixar a igreja. Eu não preciso da igreja. A realidade é o seguinte, se você entendeu o suficiente da verdade para reconhecer que eles estavam sendo hipócritas, e você sai da igreja porque eles eram hipócritas, então isso também te torna um hipócrita. Por quê? Porque se você conhece a verdade, mas a rejeita porque outra pessoa não está a seguindo, então isso não te permite ir embora. Você também é um hipócrita. Se você conhece a verdade, viva ela. Amém? Se você conhece a verdade, renda-se a Cristo. E outro aspecto dessa escuridão é o mundanismo, no qual nós temos nos envolvido. As mídias sociais, alguns de nós postam jargões adventistas ou política da igreja no Facebook como se não tivéssemos nenhum outro amigo que não fosse cristão ou adventista. Se você acha que vai atrair pessoas para a igreja desse jeito, está enganado. Outros postam coisas em suas redes sociais como se nunca tivessem ouvido falar de Cristo ou Adventismo, mesmo que devamos tê-lo conhecido por todas as nossas vidas. Alguns de nós estão envolvidos com esportes, ou moda, ou competição em várias maneiras, ou relacionamentos errados, relacionamentos com um rapaz ou com uma moça no qual nós não deveríamos nos encontrar. Todos os tipos de mundanismo, e Jesus nos repreende por todos eles. Mas Ele nos repreende por causa de seu amor por nós e pela sua vontade de que nós sejamos salvos. Sabe, existem dois tipos de pecado. Aqueles que são aceitáveis e aqueles que não são aceitáveis. Como sabemos a diferença? Os aceitáveis são os meus, os não aceitáveis são os seus. Vocês não são gratos porque Deus não nos deixa assim? Embora Ele repreenda, no mesmo verso Ele diz, a palavra de Deus também é proveitosa para a correção. Para o quê? Para a correção. Veja, Deus não quer somente nos corrigir. Ele deseja nos corrigir. Quantos aqui estão gratos por isso? Isaías 60, verso 2, ele diz, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e sua glória se verá sobre ti. Embora estejamos em pecado, Ele nos levantará, Ele nos chamará. Eu gostaria de compartilhar com vocês Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 453. Ninguém é tão baixo, tão corrupto e vil, que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele,
força, pureza e justiça. Se abandonar seus pecados, deixar sua conduta de iniquidade e volver-se de todo o coração para o Deus vivo. Ele está à espera de todos, para tirar-lhes a vestimenta manchada e poluída pelo pecado, e cobri-los com o branco e resplandecente manto da justiça, e ordena que vivam e não pereçam. Nele podem prosperar. Seus ramos não murcharão nem serão infrutíferos se permanecerem nele. Dele poderão extrair vitalidade e nutrição, ser imbuídos de seu espírito, andar assim como ele andou, vencer assim como ele venceu e ser exaltados à sua destra. Hoje eu vou contar a vocês uma história. Em 2009 eu tive câncer. Eu quase morri. Alguns de vocês aqui conhecem essa história. E Deus fez um milagre na minha vida. Eu não tenho tempo para contar essa história hoje, mas Ele basicamente me ressuscitou dos mortos. Eu tive câncer 2 vezes. Tive câncer de pele, o outro câncer, uma infecção terrível no sangue. E quando Deus milagrosamente me salvou, eu fiquei tão grato, tão feliz, e eu pensei comigo mesmo, certamente Deus me levantou e me salvou porque Ele deseja que eu pregue a sua verdade. Ele quer que eu pregue a sua palavra, a sua mensagem. Então, um dia eu estava em casa, sentado à minha escrivaninha, no meu escritório, e eu me deparei com essa carta que Ellen White escreveu para um homem. E ela disse a ele, e ele tinha tido uma experiência muito parecida com a minha, estava no seu leito de morte. E ela disse, Deus foi misericordioso para contigo, de te ressuscitar dos mortos. E ela disse, Deus te curou, mas você pensou que Deus foi misericordioso para contigo porque alguma justiça foi achada em ti. Então ela disse a ele que o verdadeiro motivo pelo qual Deus te curou é porque você não estava preparado para morrer. Ela disse a esse homem, Satanás estava do lado da tua cama, pronto para tomar a sua vida. E Deus, em sua misericórdia abundante, te resgatou para te dar outra chance de se agarrar a Ele e a Ele somente, para que você faça a entrega completa da sua vida. Ela disse, não perca essa chance. Não perca essa chance. E amigos, quando eu li essa carta, eu me quebrantei diante do Senhor. Eu chorei por mais de 2 horas. E eu chorei na minha mesa, reconhecendo que não havia nada de bom em mim que poderia me favorecer perante Ele. E que eu poderia confiar em sua justiça somente. A reunião da Conferência Geral de 1893 foi uma das maiores reuniões da história do Adventismo. Muitos apelos foram feitos. E essa é a correção que, como igreja, em nosso orgulho e em nossa arrogância, nós precisamos. A.T. Jones disse, nossa bondade, nossa sabedoria, nossa habilidade não vale de nada. Ellen White diz que se nós fôssemos louvar a genialidade, louvar os pregadores de sucesso, a maneira inteligente com que alguém prega uma mensagem, se nós fôssemos louvar a genialidade, então deveríamos prestar homenagem a Satanás, porque ele é a mente mais brilhante que existe depois de Deus. Nossa bondade, sabedoria e capacidade não são nada, mas Deus pode e vai trabalhar com um coração que não está cheio do eu, com um coração que não fez reservas, o coração que entregou tudo a Deus diante de seu altar. Nós devemos nos arrepender pelas obras que nós tentamos fazer com as nossas próprias forças. Irmãos e irmãs, não somente as nossas más obras, não somente o perder de paciência, não somente o se entregar às suas próprias vontades, não somente os pecados secretos que nós cometemos, mas nós também devemos nos arrepender de nossas boas obras, que nós fizemos por nossas próprias forças. Tem muitas pessoas que fizeram grandes coisas pelas suas próprias forças, mas eles estão em prejuízo por não tomar posse da força divina. Irmãos, nós devemos nos arrepender mesmo das nossas boas obras, porque se Jesus tivesse as realizado através de nós, elas seriam 1000 vezes melhor, infinitamente melhores. Um senso permanente de indignidade ao olhar para Cristo, reconhecendo sua bondade para nos tornar dignos. Arrependimento e confissão
são a única saída do pecado e da escuridão. W. Prescott fez essa declaração. Ele disse, o que eu posso dizer sobre isso? Essas coisas são tão claras quanto o ABC, que a justiça é o dom de Deus, e tudo o que Ele pede que façamos é nos submeter a recebê-la, para abrir a porta para a confissão e o arrependimento, e fechar todas as portas para Satanás. E isso é feito ao aceitá-lo em sua simplicidade. Eu acho isso interessante, que na maior de todas as reuniões da Conferência Geral, onde a chuva serôdia estava quase começando a ser derramada, que A.T. Jones, no seu apelo final, fez a seguinte declaração. Ele disse, a justiça de Deus sobre o seu povo é a única coisa que pode habilitar o povo de Deus para receber a promessa do Espírito Santo e seu derramamento. E quando essa mensagem é aceita e recebida de bom grado, Deus diz a você e a mim o que, meus amigos? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E o mesmo apelo que foi feito lá está sendo feito aqui hoje. Que a justiça de Cristo possa ser a sua única defesa. Que somente quando nos tornarmos como crianças, com humildade genuína e honestidade sobre nós mesmos e nossas falhas como igreja e como indivíduos, Deus poderá, então, trazer a cura às nossas vidas. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu estava com meu filho, e na época ele tinha por volta de 3 anos de idade, e tinha um pecado em particular com o qual eu estava lutando. Um pecado pelo qual eu estava sendo tentado. E meu filho estava no mesmo ambiente que eu, e eu pensei comigo mesmo, era muito difícil para mim resistir. Foi um desses momentos, sabe, que todos de nós temos, e essa tentação era esmagadora. E eu pensei comigo mesmo, mas o seu filho está aqui, ele vai ver. E eu pensei comigo mesmo, sabe, ele não vai perceber, não vai afetar ele. E quando eu estava ao ponto de render minha vontade ao inimigo, eu estava estendendo a minha mão para entregar a minha vontade a ele. E o meu filhinho de 3 anos começa a cantar uma música. Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz, a ele pertence os pequeninos, e embora fracos, ele é forte. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Ele me ama, pois a Bíblia assim me diz. O desejo de Deus para a nossa vida é nos libertar de tudo que está nos impedindo de nos rendermos 100% a Ele. Uma pessoa somente vai entender realmente o que significa a justificação pela fé quando ela perceber que é a única chance dela. E para você e eu hoje, tanto individualmente quanto coletivamente como igreja, é nossa única esperança. Nós precisamos ser salvos não somente da penalidade do pecado, mas também do poder do pecado, antes que nós possamos estar face a face diante de Deus, livres da presença do pecado. Deus não somente está no ramo de negócios de nos redimir, mas na verdade Ele quer restaurar a sua imagem e caráter em nós. E dessa maneira nós nos tornaremos completos. E em Timóteo, verso 17, lá, em 2 Timóteo 3:17, ele diz, a correção e justiça, a instrução, para que o homem de Deus seja o quê, amigos? Perfeito, ou completo, e perfeitamente instruído para toda boa obra. E nesses movimentos finais da história da Terra, nós devemos permanecer na Palavra de Deus, que revela a justiça de Cristo a nós. E nós devemos exercitar diariamente a nossa fé em Jesus, para que nós possamos ter a fé de Jesus. Não só pela transformação dos nossos próprios corações, mas pela transformação da Igreja de Deus. Isaías 60, verso 3. Quando isso acontece, Deus então diz, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amados irmãos, hoje eu gostaria de
apelar com essa citação, e eu vou contar uma história. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250. A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com a sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça por si mesma. Quando resistir ao mal e encontrar o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar a sua vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna, e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes. Nos foi dito em certo verso que vocês conhecem muito bem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei e sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós ponderamos sobre isso, nós pregamos sobre isso, nós oramos sobre isso, nós tocamos sobre isso, mas estamos prontos para pôr em prática? Nós somos o povo remanescente, o movimento remanescente com a verdade remanescente, e nós precisamos nos render como remanescente. Se nós não experimentarmos isso, então morreremos no deserto, como todas as gerações antes de nós. E enquanto minha querida esposa, subir aqui para cantar, eu vou contar uma história e quero fazer um apelo para vocês hoje. O meu bom amigo João, enquanto eu estava no Amazing Facts, ele era um dos nossos estudantes no Centro de Evangelismo do Amazing Facts. Ele era um ótimo rapaz, um dos melhores que você poderia conhecer. Eu falei com ele ontem. O João estava preso em jogatina, drogas, álcool, e ele tinha uma vida terrível. Ele sempre carregava uma arma, temendo de que a qualquer hora ele teria que matar alguém para sobreviver. Mas Deus o libertou disso e fez com que ele tivesse uma experiência maravilhosa com ele. Depois disso, ele veio para o Centro de Evangelismo do Amazing Facts e se tornou um obreiro bíblico. Mas, enquanto isso aconteceu, ele começou a se afastar de Jesus. E ele começou a voltar para a sua vida antiga. Começou a se envolver com as drogas de novo, voltou a se envolver com a gangue. E ele havia comprado uma arma para voltar a vender drogas de novo. E isso aconteceu no ano passado. Um dia ele estava numa festa e conheceu um cara que ele nunca havia visto antes. E esse cara convidou ele para os fundos para usar droga com eles. Então eles foram para lá e o João disse a ele: espera aqui um pouquinho. E ele disse: eu vou ali. Ele precisava ir no banheiro e já vou voltar. E quando João foi nesse canto, estava escuro, uma gangue saiu das sombras e começou a enfrentá-lo. E eles começaram a bater nele. O outro homem viu o que estava acontecendo e correu para tentar ajudar o João. E quando ele fez isso, eles voltaram a sua ira para ele e bateram nele até cair. E eles esfaquearam ele mais de 20 vezes. E esse homem morreu. Então eles foram embora. E o João, por misericórdia, foi deixado vivo. E depois, quando João se recuperou, ele reconheceu, ele percebeu que o homem que havia tomado o seu lugar, o seu nome era Jesus. E ele percebeu que, por causa do meu pecado, por causa da minha queda, por causa do meu vacilo, esse homem teve que morrer. E ele tomou o meu lugar. E de repente, a realidade daquilo que Jesus havia feito por ele se tornou viva como nunca antes. E isso quebrantou o seu coração. E ele voltou para a igreja e foi batizado o mês passado. Rebatizado. Vocês percebem, irmãos, hoje,
O que realmente significa Jesus ter tomado o seu lugar? Você realmente entende e compreende o preço que Cristo teve que pagar pela sua salvação eterna? Você entende o preço que foi pago? Você reconhece a condição hoje do seu coração e que ele é um coração de pedra? Você reconhece hoje que nós precisamos de um novo coração? Não temos problema com a doutrina. Não temos problema com a verdade. Mas temos problema com o nosso coração e Jesus mostra isso hoje. E ele diz, isso tem que mudar. Se vocês não quiserem morrer no deserto. E hoje eu vou fazer um apelo. Nós devemos nos levantar, mas na justiça de Cristo somente. E enquanto minha esposa cantar aqui, eu quero fazer 3 apelos. Número 1. Talvez a vocês que não estiveram aqui por toda a semana. Mas você está aqui hoje e Deus está falando ao teu coração e quer transformar a sua vida. E você nunca se batizou, ou você se batizou e largou. E você percebe que você precisa da justiça de Cristo. Você está cansado de confiar em si mesmo. E você deve depender dele e dele somente. Se o seu desejo é ser batizado, então venha aqui à frente, à minha esquerda, à sua direita. E eles vão falar com você e recolher os seus dados e prosseguir a partir disso. E o meu segundo apelo é o seguinte. Existem aqueles que fugiram do chamado de Deus por toda a vida. Você fugiu do seu chamado para o serviço missionário, seja em tempo integral ou parcial. E Deus está te chamando hoje para parar de correr dele e começar a correr em direção a Ele. E você diz, Deus, hoje eu respondo ao chamado para a tua obra. Eu quero que as boas obras de Cristo sejam realizadas em mim, mas não pelo meu poder, e sim pelo seu poder. Hoje você quer se arrepender das obras do seu passado que você realizou pelo seu próprio poder, e você quer renovar o poder de Deus em sua vida. E eu quero te convidar que você venha aqui à minha direita, à sua esquerda, e haverá pessoas que falarão com você. E meu terceiro apelo hoje é para aqueles que dizem, Senhor Deus, eu preciso de um novo coração. Eu preciso ser renovado pelo Espírito de Deus. Eu preciso de uma vida transformada e Deus, eu não consigo fazer isso por mim mesmo. E eu só posso fazer isso através de Ti. E eu quero dar tudo, eu quero entregar tudo diante do Teu altar. E eu quero a verdadeira experiência e entendimento de que Jesus pagou tudo. E eu quero que a igreja seja transformada. Eu quero que a igreja seja viva e isso começa comigo. Se esse é você, venha aqui à ala central e nós vamos orar. 3 apelos, o batismo à minha esquerda, o ministério à minha direita, vidas e corações transformados ao centro. Enquanto minha querida esposa canta. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of
Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, I'll throw my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Pai Celeste, salva-nos de nós mesmos, apesar de nós mesmos. Que a glória do Senhor resplandeça sobre nós, que Ele se levante em nossos corações e que nossas vidas tomem a justiça do caráter de Jesus e que nós possamos brilhar por Ti e que a glória de Sua presença encha a terra e que o Teu povo esteja pronto para o chamado que Tu tens para as suas vidas, de proclamar a Tua palavra para um mundo que está morrendo e perecendo, que precisa conhecer esse Deus que os ama. Pai, levanta-te sobre o Teu povo, que Seu Espírito seja derramado sobre nós e que nós sejamos mudados, Senhor, para a eternidade, agora e para sempre. Nós Te rogamos que a glória do nosso próprio eu seja jogada no pó e que a glória de Deus possa ser hoje suprema em nossos corações. E essa é agora a nossa oração. Nós pedimos no precioso, doce nome de Jesus. Amém.